Se for necessário uma prova prática desses ensinamentos, quem de vós terá melhor nota? Temos-vos dito sobejas vezes que, para a boa marcha do trabalho espírita, a união, a fraternidade, a sinceridade de pensamento, a ação são elementos indispensáveis. Estas palavras vos transmitis impressas a todos aqueles que, bondosamente, desejam conhecê-las, mas a parte que vos toca neste sentido é a execução. Uma comparação, para melhor elucidação do caso, suponde, um grande maestro, um pianista, digamos, compôs uma partitura que merece o louvor dos seus comparsas. É laureado, o melhor prêmio lhe é concedido. Muito justamente é apreciado o valor da sua produção e alguém que a deseja ouvir diz: Maestro, execute. E o homem cruza os braços e não pôde fazê-lo. É a posição do indivíduo crente, sabedor das doutrinas do Mestre, conhecedor do código espírita, propagandista das verdades ensinadas pela doutrina e, como maestro a que nos referimos, não sabendo executá-la. O melhor será o pianista que, não sabendo compor, executa aquilo que outros compuseram. Este está habilitado a deleitar os ouvidos daqueles que o procuram ouvir. Meus amigos, Asilo Espírita João Evangelista tem tarefa a desempenhar. É uma instituição de caridade cujo plano vós o conheceis, é amparar a infância para protegê-la das vicissitudes do mundo, não somente para lhe sustentar o corpo físico, mas, sobretudo, para amparar o seu espírito das tentações que lá fora fazem cair os mais fracos, os desprotegidos e, mais ainda, o seu plano é desenvolver a caridade igualmente em torno da velhice desamparada. Nunca percais estes dois pontos de vista, não trateis como crianças assuntos sérios. O Asilo Espírita João Evangelista conta com a proteção do alto, conta com a proteção dos mensageiros enviados pelo Cristo, para ampararem a sua obra e, deveis gloriar-vos, conta, também, convosco para sua continuação. Ao Espírito a perpetuação da obra, a vós a propaganda na terra. Vede, tão glorioso plano, tão portentosa obra confiada às vossas mãos, à vossa capacidade, ao vosso critério. Como hesitar em se manter cada um em seu posto? Como esperar recuos intempestivos? Como esperar falta de critério em pessoas que não têm o direito de ser assim? Deixo convosco estas reflexões e espero que cada um dentro desta casa saiba cumprir o seu dever. Paz e luz a todos os homens. Tiago. Aos espíritas cristãos. Meus irmãos, meus amigos, paz e luz. A Terra, planeta tão belo, formado por Deus para morada temporária de espíritos, não deve ser considerado por vós planeta inferior, como de há muito se vem acreditando. Quando um espírito diz que a Terra é inferior a outros mundos, significa, apenas, que há mundos bem maiores, preparados para espíritos regenerados, onde a vida é mais suave, porque o fato desses espíritos que para lá vão residir serem espíritos santificados pela dor, exclui a necessidade do sofrimento nesses mundos. Os que ainda necessitam de progresso relativo vêm para vós, aqui desenvolvem as suas faculdades, de acordo com o meio ambiente em que são chamados a viver, além, nos outros mundos mais adiantados, desenvolvem as suas aptidões em grau muitíssimo mais elevado, sem o sofrimento. Assim falando, não quero dizer que o sofrimento é inerente à Terra. Há quem passe por aqui produzindo tanto bem, semeando a mãos cheias a felicidade para os outros, que não conhecem de si próprio essas grandes dores que afetam os demais. Vós conversastes sobre inveja, avareza, ambição. Pensai nas virtudes que são opostas a estes sentimentos. O avarento é um homem que, por mais que amontoe tesouros, nunca esses tesouros o satisfazem, daí o seu tormento. O contrário do avarento, o homem caridoso, sempre encontra no seu pão um pedacinho para repartir com os outros. Sempre a sua bolsa está pronta a se abrir para socorrer a necessidade do indigente. O ambicioso é o homem que nunca está satisfeito porque nunca acaba de desejar.
Quem não possui ambição é o homem que se contenta com aquilo que Deus lhe dá. Ele tem o que se chama emulação, o desejo de progredir, a vontade de aumentar, mas esta ambição doentia que lhe faz não se contentar com coisa alguma, esse homem não possui, e há na terra quem seja assim, mas a meu ver, no meu descortino espiritual, a raiz de todos esses males de que acabais de ouvir é o egoísmo. O egoísmo é a fonte, a origem de tudo quanto é vício, porque o egoísta cria um mundo em torno de si, nele se envolve só a ele vê. É como um indivíduo que se colocasse isolado em uma sala de espelhos e para todo lado que virasse a cabeça seu olhar só pudesse ver a sua própria figura porque nada mais havia na sala. Assim é o egoísta, está cheio de dores, de sofrimentos, está cheio de pobreza. O egoísta não vê nada disso. Ele só vê a si, a sua própria pessoa, e o seu egoísmo é tal, alcança tal grau, que ele vem a desejar o sofrimento que pertence a outros para dizer que ele sofre mais. O avarento é egoísta porque o seu dinheiro ele entende que não deve servir para ninguém. O ambicioso é egoísta porque a sua ambição desmedida não lhe faz querer para os outros nada do que deseja, somente para si. O orgulhoso é egoísta porque não conhece nada superior a si. O ciumento é egoísta porque não compreende como se possa amar alguém, a não ser a ele próprio. Vedes, meus amigos, que a raiz de onde se originam os vícios é o egoísmo. Combatamos, pois, tenazmente esta serpente maldita que, de tempos a tempos, procura levantar a cabeça para aninhar-se no coração do homem, e a melhor vacina, eu escolhi o termo e não encontro melhor, a melhor vacina contra esta peste maldita é a virtude que lhe é oposta, o sentimento caridoso do altruísta, o sentimento caridoso do homem que olha para o seu próximo, que reconhece que o seu próximo é igual a si mesmo, que Deus criou só para iluminar a todo ser, para que todos respirassem, a terra para que produzisse para todos, enfim, as chuvas que beneficiam a terra correm para todos. Combatamos, meus amigos, esse verme indigno avassalador das consciências, prejudicando-as, que se chama egoísmo. O cristão deve ter vistas largas, lembrar-se de que está na terra de passagem, que a sua pátria é lá, no mundo em que não pode proliferar a semente maldita do egoísmo, no mundo onde se respira amor, fraternidade, caridade, piedade e todas as virtudes cristãs. Lembre-se o espírita de que a sua pátria é lá, e passe sobre a terra sem manchar as suas vestes com a imundícia do pecado oriundo desses vícios que acabo de apontar. Passe incólume no meio dessa tempestade enorme de maldades que sacrifica as virtudes da alma. Passe com os olhos voltados para o além e lembrando-se de que Jesus, manso e bom, suave e doce, teve sempre em sua mente divina pensamentos elevados, pensamentos altruísticos, pensamentos nobres, pensamentos sãos. Deus abençoe Asilo Espírita João Evangelista, para que possa implantar no coração das suas crianças o verdadeiro sentimento do altruísmo trazido ao mundo por Jesus. Que assim seja. Irene. Resposta a uma consulta mental. Irmãos amados e meus prezados amigos, eu vos desejo todo o progresso, toda a evolução para os vossos espíritos, toda a prosperidade à vossa vida. Uma pergunta que se me fez mentalmente necessita de uma resposta. Essa pergunta foi: se Deus, bondoso e onisciente como é, mandou seu Filho ao mundo para que fosse a expressão real da verdade, trazendo ao mundo o conhecimento necessário ao seu aprendizado, e Jesus cumpriu essa missão sagrada, por que razão ainda hoje é necessário que venham os Espíritos esclarecer aquilo que a lei já mostrou e Jesus cumpriu? Será que os mensageiros divinos são melhores explicadores da palavra do que o próprio Filho de Deus? Quem assim perguntou demonstrou o pensamento oculto de imaginar que nós viéssemos renovar ou aperfeiçoar a doutrina trazida pelo Mestre. Nem a tal ponto chegaria nossa ousadia, nem tal alcance teria nossa ignorância. A palavra de Jesus foi a verdade e a vida. Dela não se perdeu um tio, a ela não faltou uma vírgula.
Ela não foi insuficiente, no entanto, a própria palavra do Divino Mestre assim se exprimiu: muitas coisas a tenho ainda para vos dizer, mas vós não as podeis suportar por enquanto, mas, quando vier o Consolador, esse tudo vos explicará. Meu amigo e meu irmão, poderíamos ficar aqui. Nem mais uma palavra era necessário acrescentar para que estivesse cabalmente respondida a tua interrogação, mas direi alguma coisa a mais, porque senti que quando de mim te lembraste não o fizeste de má fé, fizeste-o desejando compreender aquilo que a tua inteligência não conseguiu abranger. Tu sabes que aquilo que uma criança pode aprender é relativo. Muitas vezes a mentalidade de uma criança de pouca idade compreende melhor do que a mentalidade de uma outra um pouco mais avançada em anos. A inteligência, o desenvolvimento do espírito, o seu grau de observação, a sua capacidade intelectual, varia de indivíduo a indivíduo. Ora, no tempo em que o nosso amado Mestre veio trazer a palavra de verdade e vida, espíritos incipientes na carreira espiritual estavam na Terra. Eram individualidades habituadas às práticas do paganismo antigo, eram da lei do dente por dente, olho por olho e, quando o Divino Mestre veio provar que não era assim o cumprimento da lei, alguns facilmente compreenderam o seu pensamento, enquanto que os outros entenderam que ele estivesse em desacordo com a lei de Moisés. A esses, mais tarde, o Consolador explicaria aquilo que o seu grau de adiantamento, no momento, não podia fazer com que entendessem. Compreende-se bem que os espíritos não podem saber mais do que o Mestre. Como poderíamos nós, míseros portadores das ordens divinas, conhecer melhor a doutrina do Pai do que o próprio Filho? Não. Os espíritos é que estão em grau de adiantamento melhor do que então. A sua capacidade de compreender hoje é um pouco mais adiantada do que aquela época, e Jesus, compreendendo que pouco lhes podia dar então, reservou para mais tarde o cabedal de que hoje dispõe. Nós não poderíamos elucidar aquilo que Jesus não pudesse elucidar, pois se dele bebemos todas as inspirações. Se ele é o alento dos nossos espíritos. Se ele é a vibração de todo o nosso ser. Se ele é quem nos dá o pão da vida e daquilo que recebemos das suas mãos divinas, disso nos alimentamos. Como poderíamos nós ter ciência, hoje, para reformar aquilo que ele trouxe ao mundo? Não, meus amigos, não é inútil a palavra do Espírito, além de que, um fator importante se apresenta, e é este, a memória do homem. Quanta coisa que não deveria esquecer o esqueceu. Quantas coisas é preciso lembrar constantemente porque a vossa memória falha. Quantas coisas tendes o propósito de realizar e, no entanto, esqueceis. Nós vos lembramos. Constituirá isso um mal? Despertar a vossa fé? Despertar a vossa energia? Sacudir o vosso ser pelas vibrações contínuas que fazemos, despertando-vos pela intuição? Chamando-vos ao cumprimento do dever? Fazendo-vos notar que a lei é de amor, que a abnegação, o sacrifício, a renúncia são indispensáveis para aquele que quer subir na escala do progresso e da evolução. Acaso não disse o mesmo Divino Mestre? Será que fazemos mal em vos lembrar? Não, meus amigos. Estamos no nosso papel. A doutrina do Mestre permanece, é a mesma, porque a doutrina de Deus. Nós apenas vimos esclarecer, não a doutrina, mas o vosso intelecto, a vossa razão e despertar a vossa memória para o cumprimento do vosso dever. Eis o nosso papel. Se não te satisfez, meu caro amigo, a resposta, então perdoa a deficiência da explicação. Se, porém, o teu espírito se alimentou com essa breve e rápida instrução, então isso me satisfaz. Nem para outra coisa havimos nós aqui, senão para vos servir. Tanto quisesseis vós servir uns aos outros. E com a máxima alegria, com o maior contentamento que nós nos aprontamos para vos servir. Praz a Deus que a vossa vocação para o serviço da causa cristã desperte, se integre, progrida, se fortaleça e se manifeste. Ei-me sempre muito grato vir a vós, mas não era a minha vez,
No entanto, duas razões me trouxeram. Em primeiro lugar, esta que ficou exposta, porque o apelo foi direto ao meu pobre espírito, embora destituído de grandes luzes, tinha o dever de responder a quem a mim se dirigiu. Outra razão, e esta é de ordem toda particular, que, não podendo vir amanhã, vem hoje. Paz a todos vós. Luz para os vossos espíritos. Progresso para as vossas almas. Irene. A certeza da vida além da morte. Meus amigos, Deus vos abençoe e vos guarde sempre em seu amor. O estudo da doutrina dos espíritos tem para vós grande valor. Crentes que sois, nenhum põe em dúvida a existência dos espíritos. Ninguém duvida que a alma existe, que é viva e que é formada por Deus para cumprir a sua santíssima vontade, que lhe permite o progresso, o adiantamento, a virtude. Mas, como depois da teoria não há nada como a demonstração da prática, assim tenho aprendido, eu venho mais uma vez ao vosso meio para dizer que a vida depois da terra continua, que ela existe melhor do que aqui, ainda mais, quando nós deixamos a vida terrena e partimos para o lado de lá, a vida sem grandes culpas a pesarem nas nossas consciências, quando temos a certeza de ter procurado sempre ser fiéis, de não ter procurado, na vida, fazer mal a ninguém, quando passamos para o lado de lá, trazendo no coração todos os nossos amores da terra, e, ainda mais, quando a vida aqui é sempre agradável e boa ao lado dos espíritos que nos protegem e que nos acudiram os últimos momentos da nossa existência na terra. Eu aprendi no tempo do meu sofrimento, no martírio que extinguiu o meu corpo, a certeza de que os espíritos acudem sempre todas as vezes que nós, em grande aflição, suplicamos a graça de Deus para o conforto das nossas dores. Os espíritos cercam o nosso leito de morte, aproximam-se de nós e, quando os homens nos abandonam de medo do contágio dos males que ferem o nosso corpo, eles, os piedosos amigos, nada temem, aproximam-se de nós, confortam-nos, dão-nos o alívio e nos carregam em seus braços quando o nosso espírito se desprende da matéria já inútil. Eu sei que muita pena houve de mim pelo abandono em que me vi nos últimos instantes da minha vida, mas não tenho essa pena porque aquilo que para os homens parecia um desprezo foi exatamente a minha felicidade. Preferi 1000 vezes a companhia dos meus amigos caridosos e bons que me ampararam, que me confortaram até o último instante, do que o conforto, as caricias de corações que já não pensavam em mim. A vida além da morte é uma realidade. Eu dou graças ao meu Deus e ao meu Pai pela inspiração que me deu quando dirigiu os meus passos para este asilo, no intuito de aqui deixar pedaços de minha alma que fossem estudar nas leis do Espiritismo. Hoje, do alto, gozando uma paz que Deus me concede em sua caridade, gozando as belezas que nunca pensei na minha vida de gozar, visitando luzes e mundos que a graça de Deus me concede ver, eu dou graças a Deus porque vejo que os meus, aqueles a quem estimo, recebem a instrução que eu não pude receber desde a minha infância. Sinto-me feliz em vosso meio. Aqui a minha alma se expande, encontra conforto, encontra paz. Outros cuidados me preocupam por outros filhos, mas não por estas que aqui estão em vossas mãos. Por outros me preocupo, porque não sei a orientação que estão dando às suas vidas, mas aqui, graças a Deus, estou tranquila, e a minha alma dá graças a Deus de todo o sentimento, de toda a verdade, porque vejo que a crença espírita cria raízes profundas nos corações das minhas filhas e eu espero em Deus que esse fruto um dia se possa realizar em paz, em caridade, em amor. Tudo quanto Deus faz na vida é para o bem das almas. Tudo quanto Deus nosso Senhor dá aos seus filhos é sempre para o seu bem. Que eu viva em teu coração, sempre cheio de amor e saudade, é um prazer, mas, ao mesmo tempo, eu te entrego nas mãos daqueles que podem fazer aquilo que a tua mãe não podia fazer. Bem sabes que o mundo é ingrato e quem não tem a proteção segura daqueles que podem aparecer, não passa bem. Seja, pois, a tua virtude para todos sempre o ideal dos teus dias. Deus te abençoe. Deus te conserve.
a ti a outra e a todas as irmãzinhas que aqui se encontram, em pleno conhecimento da verdade espírita, porque só ela pode livrar a mulher das imundícies que o mundo lhe oferece. Ser feliz, minha filha, na graça de Deus. E que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo caia sobre todos os protetores desta casa, para que eles, cada vez mais, possam concorrer para o seu progresso e para a satisfação do coração materno que pede e suplica bênçãos de caridade sobre todos os presentes. Que assim seja. Bem sabes quem te fala. Ludovina. Educar espíritos. Meus amigos e meus irmãos, vós estudais a alma. Belo estudo. E eu vos dou os meus parabéns pela meditação constante que fazeis das coisas concernentes ao espírito, mas não deveis ignorar que a alma tem a sua educação, assim como o homem, na terra. Quando vós encaminhais alguém pela vereda da verdade e da justiça, quando vós pregais contra a mentira e fazeis exaltar os méritos da verdade, o valor da virtude, cuidais, apenas, em orientar o homem ou a mulher para o descortino da sua vida futura, esse futuro que é um presente, porque a vida do indivíduo, realize-se ainda na sua existência. Não digo que procedeis mal em o fazer, mas deveis dilatar um pouco mais a vossa ação educativa, lembrando-vos sempre de que quem educa homens educa almas. É o preparo da alma que o espírita deve ver, o preparo interior do ser, não para uma vida única, mas para um patrimônio eterno. Quando vós dizeis à criança, meu filho, não mintas. Tenha amor à verdade. Se justo. Pratique o bem, vós o fazeis para que a criança, tornada homem ou mulher, tenha na sua vida bem orientada e exista sob este princípio, mas isso só ainda é muito pouco. Porque se vós limitais a vossa educação infantil ao caráter do indivíduo em uma vida só, caem por terra as mais caras esperanças. Respondei-me convosco, intimamente, quantas ilusões não tendes vós perdido com esse sistema de educar para uma vida só? A quantos vós testemunhastes verdade, justiça, honradez, probidade, ministrando-lhes lições que julgastes proveitosas, pela palavra, pelo exemplo, para terdes o desprazer de, mais tarde, ver caírem por terra os vossos castelos. Quantas vezes, na vida dos pais, não deve ter acontecido isso? Criar um filho e formar castelos sobre o seu futuro, a imaginar sair dali um portento, uma raridade, um exemplo de verdade, de justiça, uma honradez a toda a prova, e, mais tarde, quando essa criatura se torna responsável pelos seus próprios atos, parecer a demonstração de que nunca na sua vida bebeu tais exemplos. É o sistema educativo de uma vida só. Espiritismo dilata os horizontes, as probabilidades, o futuro, porque, educando a alma da criança, visa o preparo de um espírito, e o espírito não é um homem, o espírito é um ser pensante, cuja vida é eterna, é infinita e que, se perde uma encarnação, pode ganhar 1000. De forma que nunca digais que o vosso trabalho foi perdido, que os ensinamentos que se ministram às criaturas, sejam filhos, sejam fâmulos, sejam adotivos, o que forem, os ensinamentos que se lhes ministram darão, forçosamente, indubitavelmente, resultado, senão nesta vida, em vidas futuras. Ai de quem trabalha para uma vida só. As mães honestas, puras, dedicadas, os filhos amantes do seu lar, criando as suas filhas sob essa disciplina, desejando-as verdadeiras para, mais tarde, serem esposas dignas. Quantas decepções amargas não tem tido em sua existência? E quantos frutos tem colhido desse labor incessante? Frutos malsãos, frutos sem proveito. Não vos desanimeis, amigos meus, porque a sementeira do bem não encontrará empecilho para o seu desenvolvimento. A semente que lançastes, hoje, nesse espírito, que se distraiu e se desviou da rota do bem, ficará indelével na sua consciência e, quando esse corpo baixar à sepultura e esse espírito passar para o além, há de se recordar dos exemplos de uma mãe pura,
Há de se recordar dos exemplos de um pai honesto. Há de se recordar do exemplo do seu lar pobre e humilde, mas de cabeça erguida. Há de se recordar de tudo quanto escutou, em benefício do seu caráter. Há de se recordar das lágrimas que fez derramar, do tempo que perdeu e há de se arrepender de si mesmo tempo perdido. A vós todos, pais, mães, professores, educadores, quem quer que o sejais, que gastai vossa força no cumprimento do sagrado dever de encaminhar a mocidade para o bem, não desanimeis. Continuai o vosso trabalho, seja qual for o fruto colhido. Avante na explicação. Não pregueis para uma vida só, porque uma vida só traz muita desilusão. Uma vida só não resta esperança em Deus, e Deus é muito maior do que tudo isso. Deus criou a criatura humana para o bem. Não eduqueis crianças, educai espíritos. Educai almas. Mostrai-lhes a verdade, o Cristo, o Filho de Deus, que se fez irmanado. Seria, por acaso, um homem? Era um espírito. Paulo de Tarso, o lutador pulsante, o grande espírito que propalou o cristianismo, condenou do que sabeis, era, acaso, um homem? Era um espírito, possuiu, é certo, um corpo de homem, mas era um espírito. Assim, todas as crianças, com as suas virtudes, ou com os seus erros, são espíritos. Educai os espíritos. Se as mães que lá fora educam os filhos pensassem que eles hoje são interessantes, são lindos, são mimosos, mas que, dentro dos seus corpos, habitam seres que, mais cedo ou mais tarde, mostrarão as suas possibilidades, elas correriam ao encontro dessas possibilidades, ou para auxiliá-las, ou para cortá-las de vez. Mas, que vemos nós? Pobres criaturas, desviadas da linha do dever, longe de serem chamadas, quanto antes, para o grêmio, antes servem, até, de meio de vida para as almas impuras que as exploram. Cada criatura humana é um espírito. Trabalhamos para brilhar esses espíritos. Trabalhamos para purificar esses caráteres. Encaminhemos essas criaturas pela senda da virtude e do dever e tenhamos todo o cuidado em, sobretudo, nós, os espíritos e vós as criaturas terrenas, dar exemplos para que elas possam nos copiar. Esta maneira de pregar virtude pela palavra é vã. A virtude se prega pelo exemplo. A virtude se prega pela educação, pela maneira de ser, correto, inflexível, manso, suave e justo. A alma como é profunda. Como ela tem caminhos que o homem não conhece. Como a alma necessita de um guia seguro para encaminhá-la nas veredas da vida. E, quando, apesar de tudo isso, de todo esse cuidado, de todo esse carinho a alma se desviar, apelemos para o futuro. Deus velará por essa criatura, e, após uma recordação de todo o seu passado, ela voltará ao vosso grêmio, ao vosso meio e será então, encaminhada novamente, pacientemente, pela vereda em que Jesus andou. Eu lamento muito a mocidade. Conheço-lhe os ardores, a inexperiência. Se o meu espírito velho, batalhador antigo, se pode manter uma certa disciplina, não se segue daí que outros possam fazer o mesmo. Eu tenho muita pena da mocidade. Quantas vezes se precipita num abismo porque um par de olhos belos a atraem. No entanto, as feras têm brilho no olhar. Nada mais lindo do que o olhar do tigre, mas ele é uma fera. O aviso aí fica para todos vós. Meus amigos, educai as almas, educai as crianças, vendo nelas um espírito, encaminhai esse espírito, e esquecei a pequenez dos corpos. Esquecei que tendes diante de vós uma criaturinha minúscula. Vós não lhe conheceis a estatura do espírito. Pode ser um ser pequenino, ainda embele, ainda sem saber pronunciar as palavras, mas, que espírito habita esse corpo? Procurai sabê-lo, para o poder desencaminhar. Não eduqueis crianças, educai espíritos. Até José Dácio. Espiritismo veio a tempo. Meus amigos e meus irmãos, Deus vos guarde em seu amor, Deus vos ampare em sua força,
guardando a vossa fraqueza das imperfeições do mundo. Espiritismo, meus caros amigos, veio a tempo de abrir os olhos da humanidade para o conhecimento das verdades reais da vida além túmulo. Espiritismo veio a tempo para chamar a criatura descuidada do seu dever ao seu cumprimento. Espiritismo veio a tempo para levantar o véu que encobre a verdade eterna, que reside além da morte, para chamar a criatura humana à compreensão dessa realidade, porque a crença dos homens, não vos enganeis, fora do Espiritismo é falha. Todo edifício construído sobre areia vacila em suas bases. Para que uma fortaleza se mantenha de pé, é necessário um profundo alicerce, e a fé, essa fortaleza que o homem tem o dever de construir para nela abrigar as suas crenças, necessita ter uma base profunda, correspondente à altura dessa mesma fé. E vós, que preparais esse edifício, o edifício onde pontificará a verdadeira religião, deveis cuidar nas bases desse mesmo edifício, para que ele possa ser sólido, duradouro, verdadeiro e real. O edifício da fé constrói o próprio homem. Pertence a cada um erguer esse monumento, que tanto pode ser frágil como pode ser uma fortaleza. Tudo depende do material de que se compõe essa construção. O que é a fé? A fé é um sentimento que cria raízes no âmago das consciências, mas que tem um objetivo seguro. Em que crês tu? Pergunta-se alguém. E esse alguém responderá, nisto, ou naquilo. Uns dirão, creio em Deus. Outros dirão, creio na ação do tempo. Outros responderão, creio na eternidade limitada. Assim, outros dirão, creio no poder da vontade. E assim por diante. Mas a essa afirmativa deve seguir naturalmente, consequentemente, o fruto correspondente à sua grandeza, à sua verdade. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Não foi em vão que o grande apóstolo do cristianismo afirmou, a fé sem as obras é morta. Onde houver uma fé sincera, apontando o caminho real da eternidade, deve haver luz suficiente para esclarecer esse mesmo caminho. Porque pereceram as religiões do paganismo. Porque se afundaram no decorrer dos séculos. Porque ninguém mais pensa na história que narra aqueles fatos horrendos, atribuídos à fé. Ninguém mais se preocupa aí, a não serem os povos incultos, os selvagens, os supersticiosos. Ninguém mais pratica essas cenas horrendas do antigo paganismo. E por que morreram essas crenças? Porque as suas demonstrações práticas eram suficientemente horríveis ou banais para não poderem manter de pé o edifício dessa pseudo-fé. E porque é vitorioso até hoje o cristianismo. Porque as bases do cristianismo foram fundadas, firmadas em alicerces vertendo ainda o sangue dos mártires. Eis porque a fé do cristão é sólida, é firme e segura. Mas os antigos cristãos já se foram, já partiram. Já são do mundo do além, e o mundo que se diz, hoje, cristão, não procura basear a sua fé nos sentimentos augustos que inspiraram os primeiros cristãos. O cristianismo apresenta, hoje, uma face totalmente diversa daquela feição implantada pelo apóstolo. O cristianismo hoje ostenta o luxo, o cristianismo apresenta uma doutrina de ficção, apresenta uma doutrina em que ninguém pode crer. Porque é uma doutrina em que se vangloria de sua própria ostentação. A face do mundo é uma doutrina que demonstra o erro em que caiu pela imperícia da ação. É uma doutrina que, em absoluto, não aceita o preceito do mestre, dá com a esquerda sem que a outra mão saiba. E assim o cristianismo de hoje em dia naufraga ao sabor do mar tempestuoso desta vida. Há tempo chegou o espiritismo. Porque ele vem despertar a crença antiga dos primitivos cristãos, vem dizer para o homem, a humildade deve ser a fonte principal onde vais beber os elementos da tua fé. O amor do próximo seja a divisa da tua crença. O sacrifício, a renúncia de ti mesmo sejam a diretriz dos teus passos. Há um bem para fazer. Não discutas a quem, faze-o. Há uma caridade a praticar. Não queiras saber por que motivo ela é necessária, praticai-a. Espiritismo veio a tempo para dizer ao homem, o que o mundo te ensina é falso.
brilha com o brilho dos diamantes falsos, brilha sem o fulgor da verdade, porque tudo aquilo é a pompa e Jesus não vive nesse meio. Jesus brilha pelo fulgor grandioso do seu espírito, pela grandeza das suas obras, enquanto que a doutrina em que se prega além é a doutrina da falsidade, da aparência. E é pesaroso constatar que, infelizmente, nos nossos dias, a ameaça dessa avalanche de indiferença religiosa vai avassalando consciências por tal forma, que é para recear penetre nos arraiais espíritas. Não, meus amigos. Ponde-vos em guarda. Não consintais de forma alguma que a fé espírita seja manchada por essa indiferença criminosa que se vê na maioria dos homens, que fazem da religião um verdadeiro formalismo. Fugi enquanto é tempo. Lembrai-vos de que dentro do vosso peito pulsa um coração e que esse coração deve ser cheio, por completo, do amor de Deus. Lembrai-vos de que as vossas almas, como um livro aberto, estão diante do seu olhar, e que esse olhar pode vasculhar o mais recôndito do vosso ser, e enquanto pensais iludir a Deus com a inverdade da vossa crença, Ele, o soberano Senhor e Criador de todo o universo, pode enxergar no íntimo da vossa consciência a falta de sinceridade nessa aparente fé. Sejamos reais. Sejamos verdadeiros. Não mesclemos o amor divino com o amor fraterno, falso, que se propaga por aí, além. Amai-vos uns aos outros, foi a palavra do Divino Mestre. Mas que esse amor seja o amor puro com que vos sacrifiqueis, se tanto for mister, uns pelos outros. Seja a dedicação sincera da vossa alma à causa do vosso irmão. Seja o vosso braço protetor amparando nos momentos sérios, mas não seja o vosso amor mal concebido, disfarçado sob estandarte cristão do espiritismo. Não sejam os vossos lábios impuros, a proferirem palavras que têm uma significação muito diversa do que aquela que vós lhes quereis dar. Seja, assim, a sinceridade do coração temente a Deus, religioso e amante da luz e da justiça. Deus vos proteja e ampare nesse ideal sacrossanto, e que o progresso real das vossas almas seja um fato. Isaura. Crise espiritual. Amados amigos, meus caríssimos irmãos, Deus vos abençoe em sua graça, Deus vos acolha em seu amor, Deus vos esclareça em sua sabedoria. Muito preocupa o espírito humano a crise atual por que passa a humanidade. Muito se impressionam os homens com a crise material que avassala o planeta. Em toda parte se escuta o brado daqueles que pensam um pouco melhor, imaginando o que possa acontecer de pior, ainda além da penúria que já se vê, e esse brado do homem, clamando a Deus providências no sentido de se acautelar a situação precária do planeta, é um sentimento de piedade. Mas, ao mesmo tempo, é um susto que o homem demonstra em face do perigo material que parece avassalar a terra. Sempre a ideia do nada, sempre a preocupação do mesquinho pão material que possa vir a faltar, sempre a preocupação do interesse material a sobrepujar a ação, a razão do homem, sempre a mesma ideia de que o dia de hoje. E o que será o de amanhã? A crise que a terra atravessa neste instante, meus amigos, pelo lado físico-material, é, realmente, assustadora, sob o prisma alarmante porque vós encarais, porém se os vossos espíritos, elevando-se um pouco acima das paredes desse cárcere material, procurarem sondar o porvir espiritualmente, verão que não é menos crítica a situação da Terra. A crise material depende tão somente da estabilidade de caráter do indivíduo, do progresso do espírito, do trabalho, da atividade intelectual e do desejo de fazer, mas a crise espiritual pela qual atravessa o planeta Terra, neste instante, demonstra claramente a pobreza moral em que se encontra o ambiente que envolve. Por toda parte é uma verdadeira penúria de caracteres que se encontram, por toda parte se vê o grito das almas aflitas, a pedirem compaixão daqueles que podem mais. E há sempre um interesse subalterno a se sobrepor ao interesse espiritual bem mais importante. Quando vós pedis que não falte o pão material, para o sustento da carne, fazeis bem, mas rogai,
Também, ao Senhor da seara que não falte o alimento espiritual para as almas. Rogai-lhe, mais, que as almas queiram aceitar este pão, porque o homem, hoje, está na situação daquele que precisa e não quer receber. O pobre esmoleiro que, de porta em porta, suplica um pedaço de pão para mitigar a fome que invade o seu lar, é digno de piedade, e as almas caridosas da terra sempre têm uma qualquer coisa para lhes mitigar a fome. Pior do que isso é a miséria moral que recusa socorro que se lhe quer dar, e esse socorro é gratuito, esse socorro não custa real, esse socorro virá em abundância, desde que os corações estejam prontos a recebê-lo. É o maná que cai do céu, na palavra inspirada de Jesus, mas o homem não aceita, porque para aceitar a palavra do Divino Mestre mister se faz que o seu coração arranque de lá o joio maldito que entrava a marcha do trigo são. E porque não convém ao homem arrancar o joio que habita dentro do seu coração. Por quê? Porque o joio representa o dinheiro mal adquirido, porque o joio representa a ação preconcebida de não proceder bem, porque o joio representa a faculdade que o homem tem de procurar sempre aquilo que não pode adquirir, porque o joio representa a avareza maldita que não lhe permite abrir mão de um pouco do que é seu para atender à miséria humana, porque o joio representa o orgulho, esse orgulho amaldiçoado por Deus, porque coloca a criatura num plano de vida todo falso, imaginando-se alguém quando nada senão o mísero verme da terra. Este é o joio maldito que habita o coração humano, nele produz raízes, e nele se estabiliza, enquanto que o trigo abençoado é a simplicidade da alma, é o amor pela pobreza, é a dedicação, a caridade, é a renúncia a tudo quanto é supérfluo, é a abnegação, a resignação no sofrimento, o trabalho ativo que produz o bem. Esse é o trigo abençoado de Deus. Mas o homem, refletindo, não pode admitir abrir mão de certos privilégios da terra para poder ganhar os privilégios do céu. O homem não dispensa a posição elevada que, porventura, se lhe oferecer, embora com detrimento da sua honradez. O homem não dispensa a abastança, a fartura, a opulência, muito embora essa opulência seja a vergonha e o vício, contanto que brilhe, que apareça aos olhos dos outros, mas a modéstia, a virtude da humildade, aquela que tira um pouco de si para pensar nos outros, essa virtude é que abre a porta à entrada do trigo abençoado do Senhor. Esta o homem não quer, e, então, o que é que se vê? O desejo de possuir as glórias da eternidade, em comum com os bens da terra. O que é que se deseja? A saúde espiritual a par da saúde material do corpo, tudo isso sem que, por um instante, seja privado o corpo das regalias a que está habituado. Esta é a situação crítica da humanidade. E, vós falais em crise material. A crise apavorante, a crise que indolora o coração é a crise espiritual, porque, no planeta inteiro, para se encontrar caracteres gasta-se tempo. Pois bem, nem para outra coisa havemos nós senão para ativar a propaganda do bem. Ativemo-la. Dentro dessas paredes, onde a palavra dos inspirados de Deus baixa aos ouvidos dos homens, seja dito mais uma vez, ninguém pode servir a dois senhores, porque, ou serve a um, mal servindo o outro, ou vice-versa, mal serve um para poder bem servir a outro. Fora a soberba. Fora o orgulho. Fora a paixão das coisas mundanas, para que possam ter entrada as virtudes que lhes são opostas. Tenhais vós esse ideal. Tenhais vós essa riqueza. Tenhais vós essa aspiração e ser-vos-á dado 1%, é a palavra do Senhor. Louvado seja, para todo sempre, o Cristo do Senhor. Que assim seja. Tiago. Unidas e fortes. Meus amigos e meus irmãos, paz do Senhor com todos vós. O vosso estudo de hoje chama vossa atenção para a verdade incontestável da vida do Espírito, vida infinita, vida eterna. Imediatamente ocorre a ideia, para que uma vida sem fim? Se a vida atual traz tantas dores, tantos tormentos, que se passa na terra, tantos aborrecimentos, tantas contrariedades e dores, para que a renovação,
A repetição de tudo isso em uma outra vida. Não seria melhor não mais aqui voltar? Não, meus amigos, assim não é. É bem melhor ir e vir do que ir uma vez só. Vir à Terra e voltar, como se houvesse acabado uma tarefa, não daria o resultado que vós esperáveis, talvez, porque ninguém se pode preparar numa vida só para o bem, a felicidade, que lhe é destinada pelos seus méritos, no futuro. Será preciso ir e vir muitas vezes, para poder adquirir cabedal suficiente que lhe assegure uma entrada feliz no mundo da luz. A vida presente deve ser um estudo contínuo da necessidade da alma para alcançar essa perfeição, e, aqui, que estamos, por assim dizer, em uma só família, cabe-nos um estudo proveitoso da vida atual. Cada um de vós deve, nesse instante, quem quer que sejais, penetrar no íntimo da vossa alma, no recesso da vossa consciência, produzindo nela um exame mental do vosso ser. Quem sou eu? O que faço? O que produzo? Que bem estou a fazer para mim e para os outros? O que significa a minha personalidade na coletividade humana, e, mais particularmente, aqui, nesta casa, onde o esforço humano é aliado à ação espiritual? Que faço eu? Um momento de reflexão vos fará imediatamente compreender que muita coisa a corrigir, no que diz respeito à união que deve reinar entre os mais chegados ao convívio do asilo. Muita coisa a pensar, meus amigos. Conhecemos pelo ponto inicial. O Asilo Espírita Joana Evangelista tem um programa subdividido em duas partes, o Departamento Infantil e o Departamento das Senhoras Desvalidas de Idade Avançada, programa que ainda não está inteiramente resolvido. Mas, no que diz respeito ao Departamento Infantil, já se vos tem dito, milhares de vezes, neste recinto, que Deus vos envia as crianças necessitadas para que sejam acolhidas por vós, sem distinção, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com o mesmo zelo, com a mesma dedicação. Nesta casa não se procura saber a condição da criança senão antes de para que vir, porque é justo que uma agremiação como esta, que deseja repartir o seu pão com as crianças necessitadas, procure averiguar, realmente, quem necessita desse pão, para que se lhe possa repartir. Uma vez indicado pelo Espírito, ou pela sindicância criteriosa, a necessidade da vinda da criança para o asilo, ponto final. A vida começa aqui. Todo o bem que possais desenvolver em prol dessa criatura confiada ao vosso zelo deve ser feito, sem distinção de cor, prejuízo que arrasta para longe todo sentimento de caridade, sem diferença intelectual, a não ser para a habilidade do ensino. Naturalmente, quem tem mais dotes de inteligência pode aprender melhor. Não se deve cortar os voos daqueles que podem ir mais, por amor daqueles que podem ir menos, mas o trato, o carinho, a dedicação, a orientação, o apreço, sem distinção, em absoluto. Uma casa como esta necessita de todo cuidado, para que o passo que se der, decisivo, no sentido da elevação moral, pelo trabalho, pela educação, pelo devotamento, seja, na realidade, um passo verdadeiro. A simulação é um mal. E entre vós, crianças que viveis sob o mesmo teto, irmanadas pelo mesmo abrigo, guiadas pelos mesmos guias, encaminhadas pela mesma direção, vós, abri os vossos corações umas às outras e compreendei, desde o momento em que a mesma caridade vos ilumina, desde o momento em que o mesmo dever vos obriga, não vos esqueçais de uma verdade, espiritualmente sois todos irmãos. Que essa espiritualidade vos enlace cada vez mais umas às outras, para que aquele que, do alto, vos vê compreenda que os vossos corações estão recebendo a sementeira do bem e que vós, realmente, compreendeis que os acidentes da vida irmanam os homens. Aprendeis dessa verdade que o homem não quer aceitar. Lá fora há sempre o privilégio de casta, de cor, de posição social, de família, de nome. Aqui, em absoluto. Aqui, desde a mais velha até a mais nova, todas são irmãs. Esta tem sido a doutrina que vos tem sido pregada desde o começo, e, ainda hoje,
julgo necessário repetir. A palavra daquele que aceitou a direção suprema desta casa foi: amai-vos uns aos outros. E de quem bebeu o apóstolo amado esta instrução? Daquele que se deu em benefício da humanidade, e todas as vezes que um espírito atrasado quiser fazer uma seleção em vosso meio, com esse não deveis concordar. O íntimo da vossa alma deve ser sempre este amor para todas, igualmente, sinceridade, verdade, acima de tudo, união fraterna, caridade completa, dedicação pelas mais fracas, coragem no cumprimento do dever, e que a verdade seja dita acima de tudo, para que não sejam os vossos caracteres, nem a vossa fé, manchados com pensamentos menos dignos. Que toda asilada, dentro do asilo espírita João Evangelista, sinta o apoio das suas irmãs e não se sinta arrastada para longe, porque estas coisas revoltam, machucam e fazem dores profundas que não querás experimentar. Antes num só bloco, unidas e fortes. Deus vos conserve sempre amantes umas das outras. Que assim seja. Max. Trabalhar para Jesus. Meus amigos, paz. Vós sois espíritas em vossa maioria, mas permiti que algumas considerações possam ser feitas em benefício do aumento da vossa fé, de esclarecimento da vossa razão, para que possais firmar as vossas convicções solidamente, dando delas uma demonstração positiva. O trabalho espírita, meus amigos, em geral é o trabalho de caridade. Sob qualquer aspecto que se estude espiritismo, sobressai, sempre, o seu fundo essencialmente caridoso, a caridade para com os sofredores do além, que inspire os médiuns a virem às mesas de sessão para recebê-los e consentir que, usando dos seus aparelhos, eles possam se identificar com o doutrinador. Caridade quando se procura mitigar a sede, a ansiedade do homem que procura crer e não encontra base para isso, cesseando o seu ideal pela porta das turbações da vida. Caridade para com esse ente desprotegido de si mesmo, é caridade, ainda. Espiritismo quando mitiga a fome do corpo, a fome material, a fome daquele que perece a falta do sustento individual, é caridade, ainda, quando, abrindo escolas, sanatórios, hospitais, asilos, se procura, por qualquer maneira, suavizar a prova daqueles que vêm ao mundo para sofrer, mas esse fundo de caridade é, muitas vezes turbado, prejudicado pela má interpretação do homem. Sobejas vezes tem-se dito aos vossos ouvidos que aquele que procura o bem não deve buscar a recompensa desse bem. Evangelicamente se propala a palavra sagrada do Divino Mestre, quando disse: ignore a mão esquerda o que faz a direita. Não façais como os fariseus, que tocavam trombetas nas praças públicas, para chamarem atenção sobre os seus atos caridosos. A caridade não se deve preocupar com a ingratidão que possa receber. Quem tem em si o princípio de caridade verdadeiramente cristã, deve colocar-se acima dessas mesquinhas recompensas humanas, que são muito obrigado do que se sente satisfeito. A recompensa justa, digna, merecedora é aquela que o indivíduo tem quando, consultando a sua consciência, encontra a voz sagrada dos guias impressa nela, assegurando-lhe: fizeste bem, ganhaste o dia. Mas, praticar a caridade esperando a recompensa daquele que recebe, a gratidão, ou então a admiração da população, que gosta de ver, não é digno. Assim, não vos preocupeis vós, os que trabalhais na vinha do Senhor, sob o palio do espiritismo cristão, no asilo espírita João Evangelista, não vos preocupeis com a recompensa humana, que pode vir ou não vir para os vossos atos de caridade. Preocupai-vos, antes, em sondar se o infinito está de acordo com o vosso modo de proceder, se além é compreendido o vosso gesto caridoso, se além há quem mergulhe no âmago da vossa consciência para ver que ela está límpida como o mais límpido cristal. Esta, sim, deve ser a vossa preocupação. Uma pergunta a todos vós, que trabalhais com esforço, condenado pelo progresso desta casa de caridade:
Para quem trabalhais vós? A quem ofereceis vós as primícias do vosso trabalho? Por quem abandonais vós os vossos lares? Por quem vos sacrificais? Por quem meditais, noites a fio, preocupados com o futuro deste ou daquele ser que aqui se encontra recolhido? Por quem trabalhais com esse desinteresse? Quem é merecedor de dedicação tamanha? Qual é o homem, qual é a mulher, qual é o espírito, merecedor de sacrifício desta ordem? Um ser que paira longe, além, acima de toda a miséria humana, acima de todo o pecado, um ser que vê o interior do indivíduo, lê no seu pensamento, e compreende o seu zelo. Esse ser, é para ele que se trabalha, e esse é merecedor de uma vida inteira de sacrifício, porque esse não falha às suas promessas. Esse foi o mesmo que, há séculos atrás, pronunciou estas palavras: dai sem esperar recompensa. Assim, vós, meus amigos, nunca mais procureis proferir palavras que denotem que vós esperais alguma coisa dos homens. Esperar das crianças. E por que se faz pelas crianças? Exatamente porque as crianças recebem e não podem recompensar. Elas são dignas de tudo, do vosso esforço, do vosso trabalho, da vossa dedicação, porque foram elas que motivaram isto que aqui se vê. Esperar das suas mãos, da sua fraqueza um agradecimento, não é lícito. É certo, porém, que, entre as crianças há espíritos evoluídos, que podem compreender a grandeza do vosso gesto. É certo que, entre as crianças, há almas evoluídas, que sabem compreender o quanto são estimadas, quanto se faz por elas e que têm o desejo sincero de poder, um dia, fazerem mesmo. Mas esses são espíritos já vindos de outras eras, portadores de uma evolução muitas vezes maior do que a vossa. São espíritos que compreendem o porquê das coisas, não obstante no presente habitarem um corpo infantil, são, todavia, robustos, espiritualmente falando. Desses não é preciso esperar recompensa, ela, desde hoje, se manifesta em profunda gratidão, mas eu vos digo, são os fracos, são aqueles que ainda não sabem agradecer, os mais necessitados. Assim, cale-se o orgulho do homem, cale-se o raciocínio falso, cale-se a opinião insensata, e que o trabalho prossiga e se salvem almas para Jesus, encaminhando-as pelas veredas da verdade e da justiça, desviando-as dos óbices que se antolham na existência humana, guardando-as da lepra do vício, porque, muitas vezes aspiram, na sua ingenuidade, guardando-as dos pensamentos, se tanto é possível enfim, preparando-as para um futuro melhor, porque, entregues a si mesmas, o que farão? Que será o dia de amanhã? Não, coragem, dedicação ao trabalho e avante, que a causa do Senhor não pode periclitar. Seja concedida ao homem, seja concedida aos diretores desta casa, a compreensão exata, a luz perfeita, para o esclarecimento destas verdades. Paz do Senhor fique com todos. Tiago. Mais um aviso. Amigos, eu vos saúdo na paz do Senhor. A certeza desta vida prometida por Deus a todos os seus filhos, vida eterna, vida infinita, é merecedora de toda a atenção do homem, porque a vantagem dessa vida consiste na realização de uma felicidade perfeita. Viver eternamente, para viver acorrentado ao pecado, para viver jungido ao sofrimento, não ofereceria margem para um desejo verdadeiro. Vida eterna, vida infinita se faz desejável porque, associada ao pensamento deste jamais acabamento, vem a ideia de uma perene ventura. O céu é desejável porque nele não entra perturbação, nele não há elemento de dor, nele não cintila uma lágrima, nele o prazer é completo, nele a aspiração é só para o bem, nele a ventura é inexcedível. Eis porque o céu é desejável. O céu, isto que se chama o céu vulgarmente, o lugar dos felizes, o lugar dos venturosos, o lugar da verdadeira paz. Ora, vós que tendes, na vossa maioria, medo da morte, para quem não se torna desejável um acabamento, um aniquilamento,
Para quem um enterro representa um ponto de interrogação, deveis refletir, que em parte naquele coche fúnebre um corpo, é um corpo, cuja vida se extinguiu, é um cadáver e o cadáver volta para o seu verdadeiro lugar, porque tudo de que ele se compõe, toda aquela matéria é reclamada pela terra, porque somente a terra pode fazer uso,